E aí galera, hoje vamos falar sobre a revolta da vacina, que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro. Então galera, primeiro vamos entender qual era o contexto da época. O contexto da época foi quando foi elegido a presidente da República, o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é esse cara que eu vou colocar bem aqui. Ele foi o presidente da República naquela época, em 1902, e ele disse assim, que a proposta do governo dele seria melhorar o saneamento básico do Rio de Janeiro e também o porto do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o porto era onde gerava muita economia naquela época, né? E o saneamento básico do Rio de Janeiro vivia numa situação muito precária e tinha essa ideia de que, como era tipo, a cidade mais conhecida, mais almejada dos brasileiros, né, o Rio de Janeiro naquela época, deveria ser uma cidade muito semelhante à Europa, deveria ter ruas largas, deveria ter um saneamento básico bom, deveria ter classe, deveria ter tipo, muitas coisas assim, muito semelhante a uma cidade europeia. E assim, essa situação precária que já se vivia no Rio de Janeiro, o Rodrigues Alves ele realmente fez isso durante o governo dele, então ele se empenhou muito nisso. A proposta foi até demais da conta, exatamente por isso que vai ocorrer a revolta da vacina, né? E aí, por isso, no século XIX, né, já tinha muitos problemas com o saneamento básico do Rio de Janeiro. O primeiro, aí teve a febre amarela, o segundo, teve a varíola, teve a cólera também, e a peste bubônica também, que é dos ratinhos, né? Inclusive, sobre a peste bubônica, teve uma proposta muito engraçada do governo do Rio de Janeiro, que eles pagavam para cada rato você entregasse, cada rato morto, né, você entregasse para a prefeitura. Então tinha pessoas que criavam ratos assim dentro da casa delas para poder vender lá para a prefeitura e ganhar o seu dinheiro ali, aquele jeitinho, né, aqueles golpezinhos e tal. Então tinha muita forma assim de tentar, que o governo se empenhava para melhorar o saneamento básico da cidade, né? Agora tinha uma contrapartida, porque quanto mais a cidade ganhava visualização dentro do Brasil e no exterior também, mas mais dentro do Brasil, e quanto mais as pessoas iam se libertando de certas responsabilidades, ou melhor, quanto mais as pessoas iriam se libertando de certos casarões e tal, elas iam para cortiços. Cortiços, eu vou deixar uma foto bem por cá ou por aqui, mas pensando em deixar aqui que tem um espaço maior. O cortiço é onde são umas casas de madeirite assim, ou até mesmo uma construção padrão. No entanto, via muitas pessoas mesmo dentro de um único lugar. Tem até um livro aqui que eu vou tentar deixar por aqui também, o livro O Cortiço, né, que é muito interessante. Algumas provas, alguns vestibulares exigem ele como leitura obrigatória, mas enfim, a ideia é que esses cortiços também ajudavam muito mesmo na hora de disseminar doenças, principalmente a varíola também, a febre amarela também aconteceu muito disso. Então o governo entendeu que para conseguir vencer esse tipo de doença, naquela época, o governo conseguiu entender que para você vencer uma doença, você precisa de um médico para isso, né? Mas enfim, aí a questão é que eles conseguiram chamar um médico chamado Oswaldo Cruz, o famoso Oswaldo Cruz. Esse Oswaldo Cruz, ele foi um cara muito inteligente, foi médico, no entanto ele falhou algumas coisas, que culminou na revolta da vacina. Eles entenderam que para vencer a febre amarela tinha que matar o mosquito, para vencer a peste bubônica tinha que matar o rato. Então eles entenderam essa lógica. Logo, para acabar com outro vírus você precisa de vacina, então você tem que vacinar a população. E aí que entra a briga entre o Bolsonaro e o Dória. Os dois parece que estão vivendo na mesma época, né? O Dória querendo obrigar as pessoas a serem vacinadas, né? E foi isso que aconteceu. O Oswaldo Cruz solicitou um decreto, pediu para que vacinassem as pessoas obrigatoriamente e o presidente assinou embaixo, concordou com a ideia. A questão é que ninguém quer fazer nada obrigatório, ninguém quer. As pessoas querem fazer as coisas, no entanto, como elas querem, quando elas querem. E se você obriga, já muda totalmente o assunto, né? A conversa ficou um pouco mais embaixo. Então as pessoas primeiro iam até a casa das pessoas acompanhadas de policiais e vacinavam as pessoas à força. Então imagina você tá no serviço, aí depois chega em casa, a sua mulher, seus filhos, tudo lá com a bunda doendo porque tomaram vacina, com a porta arrombada porque não queriam abrir, porque não queriam tomar vacina. Os policiais arrombaram a porta, falaram vacinaram e tal.
Então, assim, é uma coisa muito perturbadora. As pessoas eram vacinadas à força. Isso também se deu por conta da falta de comunicação entre o governo e a população. Por quê? Porque o governo passava certas propagandas muito ruins, muito precárias, muito vazias, para que a população entendesse qual o benefício da vacina. Hoje a gente entende que a vacina é uma coisa boa, a vacina ajuda, nos livra de doença. Naquela época não, era uma novidade. Então houve-se também nas cidades, nas periferias da época, né? Tinham muita ideia de que a vacina ela injetava, olha a conversa que saiu, né? Que de fato é bem parecido com isso, mas na cabeça das pessoas não era muito agradável de se ouvir. A vacina injetava um vírus em você, então eu quero parar, sei lá, com o vírus dessa pandemia que nós estamos vivendo agora, né? E as pessoas, o governo fala pra você assim, eu vou injetar um pouquinho de Covid em você. Aí você fala, pô, como assim? Pra injetar um pouquinho de Covid, então eu vou pegar coronavírus, eu não quero Covid, eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Então eu não vou tomar essa vacina, pra que eu vou tomar vacina pra me deixar doente, entendeu? Então é essa a ideia que as pessoas tinham na época. Então houve essa revolta toda, esse problema todo, esse alvoroço todo, porque as propagandas, a comunicação entre o governo e a população foi muito ruim. Então eles, depois de todo esse problema, né, os enfermeiros iam na casa das pessoas, vacinavam as pessoas à força. A população não aguentou mais essa opressão, porque é uma forma opressora de se impor uma saúde, né? Você impõe as pessoas, então a população foi às ruas, protestou, e aí foi assim que se deu a revolta da vacina. Ela ocorreu por uma falta de consciência dos governadores, dos governantes do Rio de Janeiro, e uma falta também de noção de como iriam expor a ideia de uma vacina para a população. E aí, galera, se vocês curtiram a aula de hoje, peço por favor que vocês compartilhem aí nas redes sociais que vocês têm, curte, comenta e se inscreve no canal aí. Obrigado, Ju. Fique com Deus.